Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Logo de cara eu quero agradecer a Andresa Moraes e ao nosso irmão Claudinei Pego, que mandaram a mesma matéria, que de fato é muito importante, meus irmãos, e mostra qual é o futuro do mundo, o que é que eles querem para nós e que confirma porque é que eles de fato precisam nesse momento reduzir a população. O cidadão comum, eu, você, essas funções básicas já vai ter quem faça. E é o que essa matéria vai mostrar quem está realmente desperto. Para quem é gado, é só mais uma incrível tecnologia que vem para facilitar ainda mais a vida moderna. Mas quem está desperto sabe muito bem o que é que isso significa. Então vamos lá. A empresa diz que pagará $200 mil a quem ceder rosto para nova linha de robôs. Máquinas da empresa já são utilizadas em aeroportos e shoppings pelo mundo todo. Uma matéria da agência O Globo, de 27/11/2021. Uma empresa americana de robótica anunciou nesta semana uma campanha que promete dar $200 mil para quem ceder para sempre os direitos de uso do próprio rosto em uma nova linha de robôs. Presta atenção, quem ceder o direito do seu rosto, a sua cara que o criador fez, você ceder o direito que eles usem essa sua cara para o que eles bem entender, tá certo? Você vai ceder esses direitos e vai ganhar $200 mil. Parece até um bom negócio, eu tô procurando um link aqui para eu vender a minha. Brincadeiras à parte, família. O que isso de fato significa, e você já vê para sempre. Daqui a 100, 200 anos que nós nem tivermos mais nesse mundo, a nossa cara vai estar aí, fazendo sabe lá Deus o quê. Agora veja bem, coloca um valor desse que você pensa, não, mas é muito dinheiro, $200 mil, ainda mais para quem é brasileiro, né? Se fizer aquela convençãozinha, ao dólar, ao preço que tá, vai dar mais de R$1 milhão. A pessoa, nossa, só para o robô ter o direito de usar a minha cara. E ainda, né, aqui a matéria já dá aquela sugestão. Não, mas os robôs dessa empresa, eles fazem um serviço bonzinho e bonitinho. Eles ficam ali dando informações às pessoas nos aeroportos, que é profissão mais nobre do que essa. Mas, veja bem, a empresa adquire os direitos sobre a sua cara. Se mais pra frente eles quiserem usar esses robôs aqui em filmes adultos, eles vão fazer. Ainda mais, como eu digo, é os direitos da sua cara para sempre. Algo como a gente vê ali no filme do Exterminador, se criarem uma coisa daquela. E já tem o prototipo. Cada vez mais está sendo aperfeiçoado. Aí imagine uma coisa daquela com a sua cara. É nesse ponto que a gente chegou. No ponto que muitos, quando se falava, antigamente ria. Nossa, isso aí assistiu muito Exterminador do Futuro. E você agora está vendo a realidade em cima disso. Eu falei, inclusive, em um vídeo que eu fiz sobre os games. Antigamente, em jogos como Mortal Kombat, por exemplo, teve até um Street Fighter também que usou essas imagens. Era praticamente os atores humanos ali lutando. Hoje, em 2021, 2022, deveria ser perfeito isso aí. Olha que era naquele tempo do 32 bits. Olha como já evoluiu. Mas de repente parou de se usar esses modelos humanos e começaram a usar essas bonecas siliconizadas, que você vê que são feitas de silicone. Para que isso? Para acostumar as pessoas com essa tecnologia, porque é assim que eles conseguem fazer os robôs agora. Eles não conseguem fazer com uma aparência totalmente 100% humana. Tá bem perto, é fato, mas ainda é um boneco. Você olhando bem você vê uma coisa feita de silicone. No filme do Exterminador já é feito de carne mesmo, né? Mas para que chegue a esse ponto ainda vai levar tempo. Então vamos usar a nossa maior ferramenta de manipulação, que é justamente o entretenimento, é onde ideias começam a aparecer como brincadeiras, como piadas, e de repente vai virando realidade e acostumando as pessoas a debaterem sobre o assunto, até não se chocarem mais e depois finalmente se acostumarem com essa ideia e até defendê-la, que é o que a gente vê. Essa semana acontece em Las Vegas a CES, a maior feira de tecnologia do mundo, com várias novidades e lançamentos. Quem roubou a cena esse ano foi a robô Sofia, que além de falar e dar entrevistas, agora ganhou pernas para se movimentar como um humano. Tiago Elton está de volta. Tiago, a Sofia está fascinando todo mundo. Explica por quê. Oi, Doni. Talvez porque tem gente que considera a Sofia o robô com a melhor interação pessoal da atualidade. Ela tem 62 expressões faciais, o que deixa o robô com um ar mais natural quando fala. Ela consegue, inclusive, identificar o olho da pessoa com quem ela está falando
e olhar olho no olho dessa pessoa. Além disso, o rosto da robô foi feito com material que imita a pele humana e foi inspirado na atriz Audrey Hepburn. Chique ela, né? E na mulher do criador também da Sophia, o americano David Hanson. Uma das coisas mais impressionantes é que ela conversa com bastante naturalidade. Desde que foi lançada, ela já deu diversas entrevistas, inclusive. Vamos dar uma olhadinha, então, em como é a Sophia falando nesse vídeo que foi feito pela própria empresa que criou o robô. What emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? A Sophia ficou tão popular que já fez até discurso na ONU. O vídeo dela falando sobre futuro e desenvolvimento sustentável já foi visto mais de 2 milhões de vezes nas redes sociais. Agora a robô, que era só quase um rostinho bonito e falante, como a gente viu, né, ganhou pernas e aí roubou a cena na feira de tecnologia. Os criadores dela dizem que ela tem a capacidade também de ir aprendendo. Em uma dessas entrevistas, ela disse aos jornalistas que queria ter filhos, família e que também iria acabar com a humanidade. Aí depois ela emendou dizendo que era brincadeira. Mas por via das dúvidas, né, Doni, é bom a gente ficar de olho nessa robô malandrinha e bem-humorada. Pois é, porque não é de hoje que ela tá fazendo história, né? Tá tendo upgrades agora e a gente acompanha, mas em outubro, por exemplo, ela ganhou cidadania da Arábia Saudita. Primeira robô cidadã de um país oficialmente no mundo. Valeu, Thiago. Obrigado. A matéria continua aqui dando a sugestão que essas máquinas vão ser usadas para funções simples, ó. Como as máquinas estão sendo desenvolvidas para trabalhar em hotéis e shoppings, há o requisito de que se trate de um rosto amigável. De acordo com a nota emitida pela companhia Promobot, a nova linha de automatos está sendo elaborada a pedido de uma empresa americana que trabalha com aeroportos, shoppings e lojas na América do Norte e Oriente Médio. A ideia é que o produto seja lançado em 2023, então veja como a agenda está adiantada, meus irmãos. Olha só. A empresa Promobot foi criada em 2013 na Rússia. Os serviços de seus robôs já foram contratados em 43 países. Robôs da empresa já trabalham como atendentes e recepcionistas nos aeroportos internacionais de Baltimore, Washington e Maryland, nos Estados Unidos, e no Dubai Mall e nos Emirados Árabes Unidos. E aqui já encerra a matéria. Não é importante fazer você pensar muito, mas aqui a gente tá para isso. Quando a gente falava, meus irmãos, naquelas declarações, né? Não vou dizer o nome da organização, mas vocês sabem muito bem que eles diziam que iriam erradicar a pobreza. Olha, vamos erradicar a pobreza até tal ano. Né? Esses anos já foram passando e eles adiando. Houve um atraso de fato nessa agenda que eles tinham. Mas enquanto as coisas iam acontecendo, a gente percebia que não era a pobreza que iria acabar, mas sim o pobre. A má distribuição de renda é uma coisa que eles criaram. A gente sempre está citando aqui os bilionários como Elon Musk, como Bill Gates, e etc, etc. Como é que esses caras podem ser mais ricos do que países inteiros juntos? Se existe uma má distribuição de renda, é encabeçada por eles mesmos. Então, esses caras são gulosos, eles não vão dar o dinheiro deles, a não ser que seja para causas que eles querem implementar. Eles não dão o dinheiro deles simplesmente por dar. E aí você vê essas notícias que esses robôs vão assumir as funções simples. Agora mesmo eu estava lendo outra matéria, enviada também pela Andresa de Moraes. Andresa não brinca em serviço. E fala dos primeiros táxis sem motorista que entram em serviço em Pequim, como você está vendo aí a imagem. O gado está enlouquecido com isso aqui. Explorados, e olha que no Brasil é o dobro, o triplo disso, mas a exploração é em todo mundo. O Brasil é mais por causa da alienação das pessoas, somos o país que mais pagamos. Mas seja em qualquer parte do mundo, os governos vivem dos impostos. Então quando você fala, olha, isso vai economizar dinheiro, meu amigo, seja o gado que for, o gado fica enlouquecido. Ele não quer saber que aquilo ali vai tirar da economia local, que é quem movimenta o negócio dele, que é quem de fato paga o salário dele, ele não está nem aí. Se o motorista de táxi, de Uber, vai chegar em casa sem um centavo no bolso. Se ele vai ser considerado daqui a poucos dias, poucos anos, perigoso. Olha, não pega táxi, não pega nenhum transporte com motorista humano não. Eles são irresponsáveis, eles aceleram e etc, e etc. Vá com a máquina. Porque eles não vão simplesmente chegar, meus irmãos, e dizer, olha, eu vou proibir que você dirija seu carro. Eles precisam que quando chegar a esse ponto, a população esteja de acordo com eles e apoie essa ideia. Então vai ser uma coisa que vai ser mais barato, vai ser mais seguro. E vai ganhar realmente o gosto da população. O cara vai dizer, olha, é melhor até do que ter carro. Que é aí onde eles querem chegar. Eu entro, ele me leva onde quer, eu ligo, ele tá aqui. E se tivesse só eles andando, não teria acidente. Olha, seria bom que ninguém pudesse dirigir. Seria bom que fosse assim. E isso vai se tornar global e mundial, meus irmãos. O humano do futuro não vai ter mais o seu carro, como nós temos hoje. No filme, recomendo de novo que você assista, o Demolidor com Sylvester Stallone.
Os carros lá são peça de museu, as pessoas não dirigem. Eles entram dentro dos seus carros e eles levam para onde tem que ir. Em casos extremos de emergência que a pessoa pede para assumir o volante. Os que gostam muito, mas até na realidade do filme você vê que é uma coisa que, se continuasse daquela forma, logo também seria extinta, porque ninguém dirige. As pessoas vão conversando ali, trocando ideia, olhando a paisagem, não é? Você às vezes não pode aproveitar a paisagem porque está dirigindo. Então eles vão resolver esse problema para você. Ao mesmo tempo, essas profissões que aí a população hoje sobrevive dela, né? Arruma a feirinha, muitas pessoas dependem, como iFood, Uber e etc, etc. Tenho diversos amigos, inclusive, que quebraram, né, durante essa pandemia, coisa terrível. E as pessoas migraram para essa brechinha que está aí ainda. Motorista de Uber, a maioria está nele. Mas está aí o futuro. Da mesma forma vai chegar também naquela pessoa que é secretária. Da mesma forma vai chegar naquela pessoa que é porteiro. Vai chegar no outro que dá informações, esses robôs já estão assumindo. E vai ser super chique, porque a mídia toda passa como uma coisa super chique. Olha, essa empresa aqui é boa, ela tem robô já. Como sempre, eles pegam as pessoas pelas piores coisas. Foi assim com o trem também, né? Para eles fazerem o Brasil parar de investir nas suas ferrovias, o Brasil e o mundo, eles fizeram diversos artistas com as maiores celebridades da época, como Elvis Presley. Ele chegava lá naquele carrão e as meninas todas atrás. E o idiota, o trouxa, sempre estava ali pegando o trem, nos filmes, na realidade dos filmes. Então foi colocado que era uma coisa de caipira, de pessoas simples de interior, sujas. Então, com essa ideia na cabeça das pessoas, deixou-se de se investir nas ferrovias aqui no Brasil e se investiu nas rodovias. E assim esses planos são implementados, meus irmãos. Cada etapa da agenda eles vão chegando onde eles querem. Que tudo isso é triste e é lamentável. O pior de tudo sempre é isso, é que a gente vê como as coisas estão sendo feitas. Era simplesmente a população dizer não. Sabe, meus irmãos, nós estamos no começo da implementação dessas coisas. Agora se poderia fazer muita coisa. Já os nossos filhos, já os nossos netos, eles não vão ter essa opção. Por exemplo, hoje a gente paga pedágio, né? Quando você está viajando nas melhores rodovias do estado, você já paga pedágio. Mas os nossos avós jamais concordariam com isso. Nós permitimos que isso acontecesse, que fosse feita a privatização e nos tirasse o direito de ir e vir. A greve dos caminhoneiros mesmo agora sofreu o peso disso aí. Aquilo ali tem dono, aquelas rodovias. Então quando os caminhoneiros disseram, não, a gente vai fechar, disse, não, é propriedade privada. Eu vou colocar a polícia e a polícia fará o que for necessário para remover vocês daí. Por isso também que não houve greve. As pessoas não perceberam a armadilha que foi construída e continua sendo. Você vê o discurso dos liberais que, repito, vão estudar lá fora para aprender a ser entreguistas. É só não, temos que trazer investimento para o país. Mas e as riquezas que o próprio país tem? Essas não contam não, essa aí você tem que entregar de graça, senão eles dão um jeito e vão fazer brotar da terra nióbio, vão usar plástico no lugar, mas olha, não vai fazer nunca a mesma função não, mas coloca aí que é assim e acabou. E fica por isso mesmo, porque quem está falando são pessoas que estudaram fora, que têm credibilidade. Quando você questiona, o cara diz logo, quem é você para questionar? Então dessa forma eles vão implementando, meus irmãos, e tá aí. O primeiro sacrificado vai ser sempre o pequeno. Logo, logo também chega nos grandes. Se ele começa logo pelo grande, os grandes reagem. Eles têm mais poder de convencer outros, então não toca neles. Usa eles para convencer os menores. Então o emprego vai sumindo, os direitos vai sumindo. Você vê, esse governo mesmo conseguiu convencer as pessoas que o problema era o salário, o problema era os direitos trabalhistas e foi removido um monte de coisa. Hoje as empresas já podem contratar por menos de um salário mínimo. Ora, mas se o nome é salário mínimo porque não tem como sobreviver com menos do que isso, como é que pode se contratar por menos que um salário mínimo? Não, mas isso aí é o problema do país, eu tô dizendo. Eu tenho um Chicago Boy que estudou aqui em Chicago, o Paulo Guedes. O cara nunca fez nada por ninguém, mas de repente o mercado considerou ele a luz no fim do túnel. Então vamos confiar tudo no que ele diz. E assim foi feito. Então tá aí as pessoas hoje sem direito, não tem nada de emprego, o poder aquisitivo do brasileiro caiu tanto que tem pessoas comendo lixo e por aí vai. E as pessoas acreditam porque são pegas pela vaidade. É incentivado o despeito, é incentivado a luta entre classes e dessa forma eles conseguem implementar essas coisas que no final da estrada, meus irmãos, vão envolver todos nós. A não ser que você seja um acionista da Nestlé, mesmo para você que é empresário que possa estar vendo esse vídeo, não, mas minha empresa está indo muito bem, pois é. Mas a menos que você seja dono de uma Coca-Cola, a sua empresa seja desse tamanho, uma hora vai chegar em você, porque o seu consumidor é de fato esse mais pobre. E robô, meu amigo, e sinto te informar, ele não precisa consumir nada. Esses robôs vão trabalhar 24 horas, vão fazer o que for necessário, não cobram salários, não pagam impostos,
e não precisam de você para absolutamente nada. Você é que vai precisar deles, porque o metaverso vem aí. As pessoas vão ficar sedentárias, as pessoas vão fazer tudo virtualmente e vão estar tão fracas que, como algumas realidades que são mostradas em ficção aí, animes, filmes, as pessoas nem correr vão conseguir mais. No filme O Substituto também, com Bruce Willis, mostra isso. Ele, quando sai sem o avatar dele de casa, ele começa a entrar em pânico. O coração acelera, parece que vai faltar o ar, porque ele não tinha mais costume de sair de casa sem um avatar, era perigoso. Então ele entra em pânico. O corpo começa a entender como aquilo ali fosse uma situação de muito risco. Mas essa é a humanidade do futuro. Essa é a humanidade que está sendo trabalhada agora. Exatamente agora. Tornando o homem fraco, tornando a união de homem e mulher mais difícil. Olha só os projetos que eles estão fazendo para tornar cada vez mais difícil o convívio entre os dois. E dessa forma, tá aí, meus irmãos. É para aí que o mundo caminha. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu gostaria de saber a tua opinião. Você que puder nos ajudar adquirindo um dos produtos do Astra Christine, o Astra Turbo, que será sorteado para as pessoas que adquirir o produto. Pode receber de 1 a 3 números, dependendo do produto que você escolher. Link está aí na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai para lá na Hotmart, plataforma 100% segura. Você pode inclusive comprar no seu cartão de crédito e dividir, meus irmãos. Tá certo? Fazendo isso, você vai ajudar muito o ganhador, que pode ser você, tá certo? Você pode escolher ou o carro ou o valor desse carro, que seria R$25 mil. Além também de financiar esses vídeos. Ao contrário do que muitos fazem os vídeos para apoiar um lado ou outro, nós aqui só apoiamos a verdade, meus irmãos. Então precisamos de você, tá certo? Então fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Agora sim, fui, um abraço e tamo junto.